Seguinte, quando a gente começa aí a pensar em fazer anúncio, a criar aí nossas peças, né, de divulgação, a gente precisa, antes disso, né, o passo anterior, é a gente começar a definir o nosso público. Então lembra que na aula anterior eu passei aqui para vocês um checklist rápido da sua rede social, aquilo que você precisa estar pré-definido, organizado, sendo que aí você começa a pensar, né, pô Diego, o que é que eu vou postar? E muitas vezes eu noto que as pessoas têm um problema e começam a pensar que um Instagram de engenharia, de arquitetura, um Instagram de construção civil, tá atrelado a um curso, né? Às vezes o pessoal vem com aquela ideia dos blogueiros ou até da faculdade de postar percentual de inclinação de rampa, essas coisas, e não faz nenhum sentido, tá? A gente precisa postar o que a gente faz, o que a gente resolve de problema para o nosso cliente. Eu vou trazer como exemplo a minha casa financiada, porque é o que eu faço todo dia, mas você consegue estar adaptando tranquilamente aí para o que você executa. Beleza? Então aqui, ó, construir casa é nossa obrigação, ajudar famílias é nossa missão. A gente fala aqui minha casa financiada, ótimo. E aqui eu preciso ter textos, conteúdos e imagens que resplandeçam, ó, gostou, ficou irado essa palavra, né? Que enfatizem aquilo que eu falei inicialmente como minha missão aqui na bio. Então o cara vê, pô, a galera constrói casas, beleza? Eu poderia até colocar assim, sei lá, uma empresa especializada em construir casas financiadas, mas como o nome já é Minha Casa Financiada, eu quis colocar aqui esses dois nomes. Eu achei que não precisava enfatizar isso de novo, porque está em todo lugar Minha Casa Financiada. Você já sabe que a gente trabalha com financiamento, beleza? Uma coisa também que é importante distinguir aqui nas postagens é, ó, deixa eu colocar aqui nossas postagens. Vamos começar por elas para depois a gente extrair, beleza? Então a gente tem postagens aqui de feed e tem postagens que são patrocinadas. O que é isso? Postagens de feed são postagens que a gente não necessariamente patrocina. A gente posta lá, até porque a gente sempre tem que estar movimentando, sempre tem que estar gerando conteúdo, mas a gente não usa para captar clientes. Poderia dizer que são postagens de branding, são postagens de conteúdo e fica lá, o conteúdo passivo, vamos dizer assim, tá? É um conteúdo que fica na nossa página, até porque, como eu sempre digo para vocês, você patrocinou, você postou, as pessoas vão ver e se gostarem, elas vão no seu Instagram e elas vão passar o seu feed, elas vão ver o que você vem postando, beleza? E eu tenho as postagens patrocinadas que ela tem como foco de fato a captação de leads. Então, as postagens de branding, a gente não tem tanto uma preocupação com a copy, a gente faz aí algo mais simples. Por exemplo, aqui a assinatura de contrato, mais uma etapa concluída do projeto Juntos Vamos Construir o Brasil. A família do Ederson foi toda junta nessa construtora parceira, foi toda junta na nossa construtora parceira que vai realizar o projeto, assinar o contrato para aquisição do terreno e construção. Estamos animados e ansiosos pelas próximas etapas, continuem acompanhando e doando, bababá. Beleza. Então assim, você nota que são postagens mais simples, são postagens que são menos apelativas, vamos dizer assim também, beleza? Show de bola, então postagens lá do dia a dia. Se bem que, um grande detalhe aqui, a gente sempre, por exemplo, marca o nosso consultor parceiro e também fala aqui, ó, marque dois amigos abaixo, a gente sempre dá uma conotação aí para gerar um certo tipo de engajamento. Algumas performam melhores que as outras, óbvio, depende do horário e também depende da imagem. Beleza? Isso aí é algo que você com o tempo você vai pegando. Mas são postagens de branding, a gente não patrocina essas postagens, beleza? Quais são as postagens que a gente patrocina? São postagens que a gente usa para trazer clientes. Por exemplo, essa aqui, que estamos no seu lote e construímos sua casa 100% financiada. Construímos sua casa financiada. Aqui no caso, não está com os dados, tá? Da postagem patrocinada. Beleza? Por quê? Porque a gente repostou no feed. E normalmente, quando a gente faz o post patrocinado, a gente posta pelo gerenciador de anúncios. Então, ele nem aparece, por exemplo, aqui no feed. Eu posso tirar essa opção, beleza? Essa aqui também é uma postagem que a gente faz patrocinada. A gente pega lá um render, pega a imagem de uma casa, um projeto nosso autoral. Essa casa pode ser sua por parcela de tanto. Então, assim, você já consegue ter uma noção muito bacana, que é, enquanto as postagens de branding, elas são mais limpas, beleza? As postagens patrocinadas, a gente coloca uma imagem chamativa e o texto, né? A chamada para ação grande lá na nossa postagem, beleza? E uma coisa aí que é bem interessante agora falar. Além disso, além de ter essa distinção entre as duas postagens, a postagem de feed e a postagem patrocinada, a gente vai ter também o que? O público, que é o segundo ponto. E na verdade, eu poderia dizer que o público é o ponto zero, é o marco
é o marco zero do nosso negócio. Por quê? De acordo com o público, a gente consegue pensar que tipo de postagem, que tipo de patrocínio, que tipo de texto a gente vai estar fazendo. Então, primeira coisa, quando eu vou criar uma campanha, fazer essa parte da copy, eu sempre penso, quem é o público que eu quero atingir? Ah, são investidores. Beleza. São noivas? Não. São pessoas que têm terreno. Então, qual é o público? Porque pensando no público, eu penso nas dores, penso nos textos, e aí eu começo a desenvolver as postagens. Então, primeiro é o que? O público. Beleza? Depois do público, eu entender quem é meu público. Deixa eu botar isso aqui como um asterístico que fica melhor. Então, depois que eu entendo meu público, eu vou entender aqui quais são as dores. Eu vou aqui fazer o meu texto base, tá? Minha copy base. Eu vou depois preparar a minha postagem, tá? Então, a partir do texto fica bem mais fácil, porque eu faço um texto grande falando para o meu público e aí eu consigo pegar retalhos ali para fazer minhas postagens e também, por exemplo, pedir para o meu design fazer aquela imagem para postagem. Depois eu vou pensar no CTA, que é o que? A chamada para ação e o que é que eu quero que aquela pessoa que está lendo aquele meu texto faça. Como é que ela vai resolver o problema, como é que eu vou ser a solução dela, beleza? Mas enfim, esse aqui é um panorama geral bem importante para a gente poder iniciar. E na parte da nossa próxima aula eu vou pegar aqui algumas postagens prontas, algumas campanhas prontas para a gente entender esse passo a passo de como você vai estar desenvolvendo. Forte abraço, valeu!